Aqui é a festa da Factory. É. Já é a festa na Factory, né? Que também tem uma liberdade, uma licença poética ali. E capta o Márcio, que gosta do Velvet, assim como eu, né? E assim como o Romero gosta. Não, o Vitor, a gente está zoando o Romero, o Vitor gosta também. Eu acho que passa. O que vocês acham dessa sequência ali na Factory? Eu acho ela muito longa para o filme. Eu acho que ela poderia ter sido resolvida no menor tempo. Quem sou eu, né, para dizer isso do Oliver Stone? Mas eu faria isso. Mas ela capta aquele clima psicodélico da época, né, meninos? Na verdade, tenta mostrar toda uma contextualização de como eram os anos 60, das figuras lendárias, por exemplo, Olha, essa que são, cena... vamos dizer assim, os pilares daquela época culturais, né? E mostrar que o Doors, de alguma forma, circulava por todos esses meios, né? Por mais que pareça que eles nunca tenham estado realmente na Factory, né? Não tenham participado dessa festa, né? Mas era para dar uma contextualização do que era a noite, né? Do que eram as festas. Eu não lembro se o Morrison também se envolveu com Ed Sedgwick, por exemplo, que foi tema de uma música do Bob Dylan, inclusive, Leopard Skin Pillbox Hat, que eu adoro. E também dizem que ele fez Just Like a Woman para ela, né? Enfim, também. Que era uma figura que circulava muito no meio do rock and roll nesse período, e também era da turma do Andy Warhol. E aqui, o Vitor queria falar, mas só rapidinho, Vitor. Aqui está a Nico, né? A verdadeira Nico e a atriz que faz a Nico. Aliás, aqui já começa a engrossar o caldo, que começa a mostrar um Jim Morrison muito babaca a partir desse momento do filme, da festa aqui. Tipo assim, muito babaca, que talvez o Jim Morrison seja muito vinculado a essa imagem de muito babaca por conta do filme e dessas cenas que ele faz a partir daqui da festa. Fala, Vitor. Então, essa cena toda aí, que é um pouco longa, ela é muito bem coreografada, e a música, na hora tá tocando Heroin, do Velvet Underground, a música é mágica, mas, inclusive, eu passei, até comprei esse álbum aqui do Velvet Underground. Que... Toca um trecho de Venus in Fur e depois Heroin. E esse disco aqui se tornou até um dos meus preferidos da vida, porque ele não é tão sombrio como esse como o primeiro da Banana. O primeiro da Banana. E o Ray Manzarek ficou bem chateado com essa cena, porque ele pede, na cena, o Jim pede para os amigos: ei, não me deixem aqui, não me deixem aqui sozinho na festa. E todos eles vão embora e largam o Jim lá sozinho. E o Ray falou que jamais fariam isso, né? Jamais fariam isso. É uma invenção também. Mais uma curiosidade, vou deixar o Vitor falar aqui, que é o ator que faz o Andy Warhol. Fala aí. O George McFly. Como é o nome dele? O Andy Warhol é o George McFly de Volta para o Futuro. Crispin Glover é o nome do ator. Isso, Crispin Glover. Aqui tá... começa o Jim Morrison babaca aqui, para mim, né? Que eu já não gosto tanto. Jim Morrison bem cruel, né? Zoando sádico, a cara da Pamela, traindo ela na frente da outra. Né? Uma coisa que não aconteceu. Uma coletânea, né, para a imprensa, uma coletiva de imprensa do primeiro álbum aqui, uma reconstrução. Olha os figurinos, ó. Olha lá, a roupa bem parecida, ó. Bem parecida. Isso aqui é uma fita cassete que na época eu gravei para ouvir no Walkman. Daí que né, foi a partir já do primeiro disco, né, uma boneca Barbie, né, falava que o Jim Morrison era muito bonito e tudo, se a banda fazia sucesso por conta disso. Aí eu acho toda a reconstituição aqui, eu acho muito legal, mostrando uma coletiva e tudo. Ali atrás estava a Patricia, né, a atriz que faz a personagem da Patricia Kennedy. Ele nunca teve nenhum caso com a Nico do Velvet Underground. Ele não chegou a ficar com a Nico, certeza? Eu achei que tivesse ficado. Ela te falou isso? Ela te ligou, falou isso pra você? A pesquisa do cara. E fala que aquela cena que ele dá o telefone de ouro pro Andy Warhol, aquilo está em várias biografias. Aquilo foi verdade. Aquilo foi verdade. Ô, Márcio, isso aqui é Rambo ou é Blake? Eu acredito no longo caos dos sentidos,
Cara, eu acho que é Blake, mas eu não vou te afirmar. Mas na verdade, essa entrevista aí, na verdade, pelo que eu vi no documentário, que eles fazem uma espécie de, tipo, se for pegar a linha do tempo, tem declarações que ele deu depois dessa entrevista, tem declarações que ele realmente não deu, ou seja, são falas que o Oliver Stone colocou ali para dar um tempero. Ou seja, é a mesma síntese que ele tenta fazer no caso do fotógrafo. Ele pega essa entrevista e faz, tentando mostrar como é que era a dinâmica das respostas. O ambiente. E o ambiente das respostas do Morrison, né? Eu acredito no longo e prolongado. Eu acredito num longo e prolongado caos dos sentidos, uma coisa assim que ele fala no filme, mas não é ipsiliteris, mas já é de algum dos autores que o Jim Morrison gostava de ler. Ele falava algo semelhante. Eu acredito. Eu acho que está na próxima. Eu acredito no longo caos dos sentidos. Rambo. Eu acredito no longo caos dos sentidos para se chegar ao desconhecido. Uma coisa assim. Aqui está o Arthur Rimbaud, um cara que escreveu toda a obra dele aos 18, 19 anos e depois foi para a África ser contrabandista. Rimbaud é sensacional. A Patricia Kennedy e ali a verdadeira com o Jim Morrison, que era a bruxa ali no filme, né? Que é a cena do casamento, do pacto de sangue e tudo. Coisa que eles também acham que o Jim Morrison jamais faria, né? Se cortar ali e tudo. E depois já vai para os braços da Pamela. Se vocês quiserem me interromper, por favor, fiquem à vontade, Márcio e coisa. Mas acho sacanagem, sabe? Mostrar ele aqui com a Patrícia, não sei o que, já na sequência, no filme, já vai estar nos braços da Pamela e tudo. E o concerto de New Haven, Connecticut, em 1968. Ele não estava conversando com a Patrícia, estava conversando com uma fã aleatória, mas essa cena é outra que eu dou os parabéns pela reconstituição que o Oliver Stone faz. Ele estava nos bastidores, conversando com uma fã qualquer, chegou realmente um guardinha lá e confundiu ele com alguém que não reconheceu que era o Jim Morrison, tentou prender ele e jogou spray de pimenta nos olhos dele, ele entrou assim no palco e por conta disso foi preso. É sensacional. O que vocês lembram dessa cena, Márcio e Vitor? Não, o que eu mais lembro é o que acontece depois disso, na verdade, que é a reconstrução do show, né? E ele falando no show e tal. Sim, cara. Essas cenas de show, e eu acho que foi a primeira vez que um artista foi preso no Foi, a primeira vez. Eu ia falar. Primeiro artista foi preso. Então, essas reconstruções realmente são sensacionais, né? São muito bem feitas e estão todas dentro da climática de nos colocar dentro da ambiência do filme. E ver isso no cinema foi muito impactante. Foi muito impactante, foi. Eu achei muito foda. E depois que eu vi as cenas que aparecem no clipe de Roadhouse Blues, dele sendo preso realmente, que são essas fotos aqui que o Vitor separou pra gente. Aqui tá uma sequência, né? Ele conta toda a história. E durante, como é mostrado no filme, é muito bom, né? Ele interrompe a música, acho que é Backdoor Man, depois que ele toca Backdoor Man, antes de ir para 5 to 1, que eles faziam um medley, ele começa a contar a história. Eu estava no banheiro conversando, não estava fazendo nada, estava conversando com uma garota, aí chegou esse homenzinho de cap azul, de uniforme azul, me empurrou e eu empurrei ele também, e a plateia, uau! Cara, essa sequência é muito foda, muito foda. Daí desafio, né? Desafiando a autoridade, eu achava isso o máximo na época. Também, com 20, 21 anos. Daí ele bota o microfone, realmente ele fez isso, né? O comandante foi lá prender ele ali dos policiais, né? E ele botou o microfone assim na cara do cara, para o cara falar, e o cara, seu Morrison, o senhor está preso. Muito bom, muito bom. E o pai do Jim Morrison, né? Estava ali no slide anterior, ele foi um cara bem sinistro, né? E o Jim Morrison tinha essa coisa de aversão, né? Às autoridades e tudo, muito por conta da figura do pai dele em casa, né? E aqui o Jim Morrison e o Val Kilmer fichados.
Aí corta para outra cena ali, que remete ao início do filme, né? Ele no estúdio gravando os poemas dele. Aí fala que eu tenho uma... Como é que é? Eu não sei inglês. Fala aí, Vitor. Mas é aquela sequência, né? Uhum. Eu me vejo como uma pessoa inteligente, sensível, um ser humano. Aí acho que ficou lá para trás aquele com uma alma de palhaço. Aqui os amigos do Jim Morrison, os amigos de bebedeira do Jim Morrison, né? O Baker, Tom Baker, o Viciando, a turma toda lá. A turma toda. Que viviam, né? Era a máfia de Memphis do Elvis e aqui eram os amigos do Jim Morrison. E a participação especial do Billy Idol aqui no filme, que quase não participa do filme. Ele teria até uma participação maior, mas na época ele sofreu um acidente grave de moto, mas chegou a fazer umas pequenas participações como um dos amigos ali da turma do Jim Morrison. Tá aqui, então, senhor Billy Idol, que eu assisti no Rock in Rio 2. Ele cantou LA Woman, né? Foi um showzão ele tocou no sábado e não ia tocar no domingo, mas ele tocou no domingo também, no dia que eu fui, substituindo Robert Plant e Jimmy Page, que cancelaram a participação. Aqui tá... Fala, Vitor. Tem umas cenas que realmente foram verdade e que parecem que eram uma invenção do Oliver Stone, mas foram verdade, infelizmente foram. Que é esse problema do Jim urinar em locais inadequados quando estava bêbado, e a parada do sangue realmente aconteceu uma vez segundo aquela moça lá, esqueci o nome. A Patricia. Ele Parece fez, então, mentira, né? o pacto de sangue, ele fez, então. Pior que foi verdade, a cena do pato nunca aconteceu, eu acho over essa cena do pato, horrível. Ele pisando no pato, assassinando o pato. Né? Na realidade, está aqui a cena da festa original ali, ó, o pato não foi. Ele transformou essa cena, um simples peru de Natal, naquele show de horrores, psicopata.